Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo, você pode construir negócios leves, lucrativos e que aumentem a sua felicidade e não o contrário. Então, bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Estou aqui com o Anderson. O Anderson, ele é de 2 segmentos. Segmento de prestação de serviços e também de alimentação. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço aqui a presença. Muito obrigado por esse convite. Será um prazer participar dessa entrevista. E aí eu te falo, Anderson, o que você gostaria de falar? Primeiro, falar um pouquinho de você para a gente conhecer. Você é de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Tem gente que vê a gente do mundo todo. E você vai falar por que o Anderson escolheu trabalhar por tanto tempo, né? Você é prestador de serviço, empresa nesse segmento, e também você me falou que agora está com um novo modelo de negócio, que é a alimentação. Então, quem é o Anderson e por que você... Fala um pouquinho da sua trajetória empreendedora aí. Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Ah, é? Nasci em São Paulo, mas eu vim para Belo Horizonte bem novo, 8 anos de idade, 9. Então acaba que eu tenho as raízes mineiras, né? Mas na verdade o meu pai ele era representante, então ele tinha representação que nós fomos morar em São Paulo, aí me teve e tal, e aí de repente ele teve que voltar para Belo Horizonte. Ele é mineiro. Mineiro. E aí acaba que na minha trajetória toda profissional eu sempre trabalhei muito com prestação de serviço. Foi uma empresa familiar e há mais de 20 anos prestando serviço com empresa de vigilância, empresa de terceirização de mão de obra. Uhum. E isso fez com que eu crescesse muito no lado profissional, né? Uhum. E atingisse um patamar bem legal no mercado, principalmente de eventos, né? Há aproximadamente uns 15 anos, em paralelo a isso, eu sempre gostei de culinária, né? Fiz alguns cursos, especializei na culinária francesa, italiana e espanhola, com as raízes brasileiras, e isso fez com que eu aguçasse mais meu tato pelo restaurante. Uhum. Então eu já fui parceiro de vários restaurantes, dei consultorias em restaurantes também, e além de tudo, sempre trabalhei nessa parte de personal chef. Aquela forma de cozinhar exclusivamente para os clientes numa residência, em algum espaço. E isso fez com que eu me fortalecesse mais para adquirir meu próprio negócio. E aí foi uma junção muito perfeita, porque eu tenho 2 sócios que são assim, em um encaixe. Hoje em dia, para você ter um sucesso absoluto em qualquer negócio, você tem que ter uma engrenagem de sócio. Para ser sócio hoje é muito difícil para você ter sócio. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos na parte operacional, que sou eu, na parte estratégia, outro na parte administrativa pensante. Então, o que resolve, né, essa questão da sociedade. As relações humanas são difíceis, né, Anderson? Eu falo que por mais técnica que a pessoa seja, ela precisa desenvolver a relação humana, e é interessante que todos se conheçam para saber quais são suas forças e fraquezas, o que cada um é bom, quais são as melhores habilidades de cada um, para que haja essa separação de papéis, né? E seja construída uma cultura, processos fortes na empresa que ameniza o problema das divergências societárias. Mas hoje, o que você está montou, né? Você está com o negócio seu funcionando, o que você traz? Você continua ainda ativo no outro negócio, né? Mas o que você traz de experiência de lá para potencializar esse negócio novo que você está abrindo? Isso. Que você abriu, desculpa. Não, sem problema. Então, o que acontece? Como eu sempre tive essa afinidade com gastronomia, a parte de gestão de pessoas é uma coisa que eu também tenho dentro de mim, no feeling. Sim. Saber administrar pessoas. Isso é o mais difícil. Então, hoje eu trabalho com empresas de serviços, né? E além disso, essa parte da gastronomia, que é a parte principal para mim é sobrevivência, vamos dizer assim. Sim. Sabe aquela coisa que você tem assim, cara, eu não vivo sem a gastronomia. Sim. Alimentar pessoas, alimentar sentimentos, alimentar
experiências. É isso que a gente traz. Na verdade, nós achamos um ponto ali no Belvedere extremamente bem posicionado, com um pôr do sol maravilhoso. E o restaurante, ele vem com engajamento de uma forma muito peculiar, de uma comida mediterrânea com toques brasileiros. Porque hoje em dia, se você abrir um restaurante nichado, comida asiática, comida alemã, comida mediterrânea, acaba que você nicha demais e você não pega o que o público quer. Então nós usamos uma estratégia, eu como chefe executivo do restaurante, além de tudo, eu sou chefe de cozinha, eu sou sócio, então eu criei um cardápio de um formato mediterrâneo, porque combina com o local, ele tem muito a aparência do restaurante, lembra muito a parte da Grécia, então ele é meio grego, então tem um pôr do sol, então casou muito bem a questão do Mediterrâneo com os toques brasileiros. Vocês estão vendo que ele está apaixonado, né, gente? O cara está super apaixonado, amor à primeira vista. Ele gostava já disso, né? Mesmo sendo prestador de serviço, acho que era uma paixão, que ele olhava lá assim para alguém passando. Às vezes, provavelmente ele visitava os restaurantes e ele se apaixonava, é isso que eu quero ter, isso eu gosto. Então, a gente percebe que você está apaixonado com isso, né? Quais são os desafios iniciais? O pior é você entregar, que é um desafio muito, muito assim, além de ser peculiar, mas é muito, não é pior, que eu quero dizer, é muito desafiador. É fazer com que o cliente viva uma experiência e não vai lá só por um motivo, eu vou me alimentar e ponto. Não é isso. A gente cria um conceito que é sensorial. O que é isso? Eu quero que o cliente chegue no meu estabelecimento, ele tenha um conforto. A pessoa, quando ele vai se alimentar, ele está tendo aquele prazer de momento, né? Então, a gente traz conforto, a gente está preço justo, que hoje em dia você tem que trabalhar com preço justo, qualidade na comida, não porque eu estou aqui, que eu tenho que ter qualidade, mas eu zelo muito pela qualidade. Muito detalhe. Qualidade na comida e atendimento. Hoje nós percebemos que o atendimento ele peca muito em muitos segmentos. E foram 3 pilares que eu fiz com que, junto com os meus sócios, claro, né, que eles me ajudaram bastante a construir isso, que são atendimento, qualidade na comida e entrega. Né? Entrega no atendimento, a qualidade na comida, preço justo. Então você tem que unir esses 3 cases e você criar atrativos que o cliente terá mais vontade de ir no seu restaurante. Hoje nós temos aproximadamente, vai fazer o primeiro mês de existência do Vista Cozinha Mediterrânea. 1 mês. Nós já estamos com a operação extremamente alinhada. Gente, vocês estão escutando o nome? Vista Cozinha Mediterrânea, bairro Belvedere. Belvedere, se ele, de fato, porque você já está praticando isso, é um desafio. Mas você já está conseguindo já esses 3 pilares. Justamente. Que é qualidade, atendimento e preço justo. Você já está preparado para as novas unidades? Nossa, é isso que nós estamos pensando, você acredita? Você tirou o meu pensamento aqui de dentro aqui. Nossa ideia é sempre abranger. Nós criamos uma entre aspas, assim, uma companhia. Nós temos uma hamburgueria, que é Y Burger, criamos ela ali no, acho que é Sion, no Sion, e a nossa ideia é expandir mais em outros negócios da parte de gastronomia. Entendi. Em outros segmentos. Mas eu não vou falar aqui agora, que é surpresa. Tá certo. Né? É porque eu tô falando isso com ele, gente. Quando você é tão apaixonado como ele tá, essa paixão não acaba, né? Ela é duradoura. E ele consegue colocar isso em prática, que é a qualidade, que é o atendimento, o preço justo. Não tem como dar errado, né? Você vê um monte de empresa fechando por aí, a maioria fecha nos primeiros anos. Mas os empresários, na verdade, na maioria não se prepararam para isso, não tem essa paixão, é muito mais por uma necessidade de ter um prolabore, de ter um salário para sobreviver e acaba abrindo mão de às vezes um bom atendimento por questões, às vezes não vai ter um recurso financeiro, vai abrir mão de uma qualidade que vai comprar às vezes um produto mais barato, né? E talvez o preço nem vai ser justo, vai ser até muito barato porque não vai saber precificar e não vai ter resultado.
E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. Voltamos e eu tenho uma pergunta interessantíssima para o Anderson. Anderson, você não falou isso como desafio, mas eu sei que é. Você está com um sorrisão aí, apaixonado por esse novo negócio e vai longe, tá? Mas você tem um desafio, que é contagiar todo o seu time para que eles consigam transmitir isso, ser você, entendeu? Se os sócios não estão, se você não está na empresa, como que você vai fazer isso, né? Ter esse padrão maravilhoso, qualidade, atendimento, preço justo, experiência, mesmo você não estando lá. Então, Marcos, eu acho que a filosofia do Vista Cozinha Mediterrânea é trazer sempre experiências diferenciadas. Uma delas, contratar os melhores. Valorizar a mão de obra. Muitas empresas hoje querem sempre redução de custo. E muitas das vezes é aquilo que você falou. Peca, porque a redução de custo traz uma baixa qualidade. Então, eu prefiro ter profissionais bem qualificados, valorização de funcionários, bonificação para funcionários, tanto no atendimento como dentro da cozinha. Isso faz com que você consiga trazer os funcionários para você e ter um ambiente de trabalho satisfatório. Eu sou um cara muito tranquilo dentro da cozinha, porque geralmente os chefes de cozinha eles são mais rigorosos. Eu tenho uma facilidade de tratamento dos funcionários. Seja ele um faxineiro, porque eu sempre trabalhei com prestação de serviço, então tem filho de RH. Então, quando você traz isso para dentro de uma cozinha, você consegue ter um domínio melhor. Você dando todas as condições de trabalho para o colaborador, você consegue ter um resultado melhor. E além disso, muitos trabalham em restaurante, um fator que é fundamental é o trabalho quase que o dia inteiro por conta do restaurante, né? Eu tenho escalas que eu faço com que o funcionário tenha a sua vida social. Quando você deixa o funcionário trabalhando 100% no restaurante, ele pode ganhar mais, mas ele vai viver aquele batente o tempo todo. Então, o segredo do sucesso, qualificar os funcionários, pagar bem, valorizar a mão de obra e ter qualidade de vida para os funcionários. Sendo assim, você monta um planejamento, cada um, né, no seu quadrado, é lógico, seguindo as diretrizes da empresa, automaticamente o resultado vai ser muito mais positivo. Ok. Então você paga um pouquinho a mais do que para você ter um resultado melhor do que o barato que sai caro, né? E, na verdade, existe um barato que pode parecer barato, mas o custo invisível é muito grande, né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí tá um segredo, né? Porque eu já fui convidado a entrar em alguns segmentos. Marcos, se você entrasse no segmento tal, se arrebentaria, porque os caras do segmento tal são muito fracos. E a cultura é geral, todos são assim, porque todos vêm dessa e dessa procedência, né? E é por isso que alguns se diferenciam, porque entende isso, poxa, eu vou me diferenciar hoje, porque hoje a gente é escolhido pelas pessoas. As pessoas que escolhem a gente para trabalhar com a gente, né? O jogo virou. E que o empresário que não se conscientizar disso, gente, acabou essa relação patrão-empregado, sabe? Mesmo que você pague a pessoa para trabalhar para você, mas ela poderia escolher várias outras empresas, não a sua, né? Claro, tem que ter muito cuidado, um bom planejamento estratégico, indicadores. As pessoas precisam estar cientes do resultado que precisa de acontecer naquele dia, naquela semana, naquele mês, né? Porque quando você concilia isso, né? O fato da relação um pouco mais humanizada com o funcionário. Mas, né? Porque você disse, eu não vou ficar brigando com ninguém, a cultura dos chefes de cozinha é de bravo, né?
quando você concilia esse humano, mas sem deixar que as pessoas também abusem da sua humanidade, ou seja, ela sabe os indicadores, sabe que o resultado tem que gerar, fica perfeito, né? Justamente. Já estou te convidando para você ser meu sócio. Tá certíssimo. Vamos conversar. Mas aqui vai ter sucesso garantido, já é sucesso garantido. É só não perder essa paixão. E não deixar que as pessoas que estão com você também percam essa paixão. Porque às vezes o desafio do empreendedor é manter 100% do time engajado. Em algum momento, por mais que você... Eu conheço restaurantes que tenham uma política como a sua, que tem funcionários de 25 anos, né? Justamente. E os garçons, eu chego até às vezes me emocionar quando eu visito, que eu vejo os garçons senhores com 25, 30, 35 anos de casa. É maravilhoso. Né? Mas é claro que você também vai ver pessoas que estão naquele número lá embaixo, que o cara não quer mais, que não adianta ficar insistindo, né? Então também tem que ter esse cuidado, estar sempre reciclando. Por mais que você tenha uma cultura boa, a pessoa gosta de trabalhar com você, mas tem que ter essa sabedoria, o empresário, de sempre ir lá, quem que eu preciso de trocar por um outro melhor. Você sabe o que é o mais interessante que você falou aqui, Marcos? Essas pessoas que têm 20, 30, 40 anos dentro de um restaurante. Isso faz com que mostre ainda mais para o mercado que existem empresários que sabem valorizar isso, porque senão ele não estava lá há 20 anos. Com certeza. E o mais interessante, fazendo um case dentro dessa linha de raciocínio que você disse, hoje, 2 ou 3 funcionários chegaram perto de mim. 3 semanas de abertura de restaurante. Chegou para mim e falou, eu não vou falar os nomes não, porque senão ele vai ficar, mas assim, de atendimento, falou, Anderson, eu quero me aposentar aqui. É isso que eu quero. É um restaurante muito bom de se trabalhar, é satisfatório, eu estou aqui para te ajudar. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, tem 3 semanas e o cara já pegou a convicção do que eu quero. Isso é importante. E não continua falando não, porque senão eu choro. Porque eu sou desses. Para você entregar para o cliente uma ótima experiência, você precisa de entregar para os seus internos uma ótima experiência. Não, senão você vai falar assim, olha, faça com os clientes o que eu falo, mas não o que eu faço. Porque o que você faz começa com os seus internos. Como você trata os seus? Agora imagina um cara desse, como que ele vai atender o cliente na mesa? Qual a experiência que vai ser gerada para o cliente na mesa? E mesmo quando sua empresa errar, porque ela não vai ser perfeita, às vezes vai errar um prato em algum momento, por mais que seu processo seja perfeito, em algum momento você vai errar. Mas vai existir uma compreensão, porque seus clientes vão estar o quê? Você vai estar com crédito com eles. Justamente, essa que é a nossa finalidade. Tá. O Vista Cozinha Mediterrânea, ele traz esse conceito de conforto, bom atendimento, qualidade na comida, preço justo. Tudo atrelado a novidades. Hoje, o Vista Cozinha Mediterrânea, ele traz uma informação a mais para o cliente. Hoje eu tenho as quartas do jazz, que eu criei tem 3 semanas, desde o início a gente criou, e está sendo um sucesso absoluto. Que você junta a cultura com a gastronomia e com bom papo, né? E desse jeito, até quem está vendo a gente fora do país vai querer visitar Belo Horizonte. Tem por certeza. Causa do Vista Cozinha Mediterrânea. Aqui, fala para mim uma coisa. O que você pensa de futuro? Né? Você pensa em gerar um valor de marca, expandir isso? Como você vê a questão do equity, né? Do valuation, do valor? Porque é uma empresa que vocês pensam nela para hoje ou estão pensando também já no planejamento de futuro? Boa pergunta, Marcos. Na verdade, toda a estabilidade de um negócio necessita de um planejamento. E graças a Deus, o Vista Cozinha Mediterrânea ele vem com um planejamento muito sólido. Nós queremos hoje ser referência em Belo Horizonte de restaurante, de alta gastronomia, cozinha mediterrânea, com toques brasileiros, criatividade. A gente quer deixar o restaurante bem posicionado em Belo Horizonte por muitos anos. E através disso criar outros segmentos de outras cozinhas. A nossa ideia é manter uma exclusividade. Hoje em dia tem alguns restaurantes em Belo Horizonte que são antigos, que eu gosto demais, e que eles não abrem mão de ter o mesmo restaurante há tantos anos, no mesmo lugar, e não expandir
como se fosse tipo uma franquia, Sim. entre aspas. Uhum. Então, a nossa ideia é expandir o nosso grupo de gastronomia em outros segmentos. Uhum. E todo o segmento de alimentício que nós tivermos fazer com que ele seja referência no mercado. Ok. E hoje, principalmente, uma ideia legal que a gente está adaptando é a forma do cardápio. O nosso cardápio é enxuto, o nosso cardápio nós vamos fazer rotatividades, correto? Rotatividades nele. Vamos escolher o cardápio do chefe também, o prato do chefe por mês. A cada semestre, então, nós vamos dar uma modificada no cardápio para não ficar aquela mesmice. Mas o básico vai continuar. Ok. Por que eu, minha família ou os demais deveriam ir lá no Vista Cozinha Mediterrânea? E você vai falar isso pra gente em 20 segundos. Por que eu tenho que escolher o Vista Mediterrânea? Simples. Vista Cozinha Mediterrânea. O lugar que você entrega o seu sentimento, o lugar que você entrega a sua vida para viver um momento único, com uma culinária maravilhosa, bebida boa, gente bonita e um único visual de Belo Horizonte, o mais bonito de BH. Um pôr do sol mais bonito. Nessa próxima semana já vou marcar. Então, muito obrigado pela sua visita aqui, pela sua presença. Parabéns e sucesso aí para o Vista Cozinha Mediterrânea. Muito obrigado, Marcos. Agradeço o convite. Será um prazer voltar mais vezes aqui para falar mais case, tá? Se Deus quiser. Tá bom. E olha, você viu que empreender não precisa ser um fardo. Empreender pode ser leve, gostoso, gratificante, recompensador. E se eu continuar falando, eu até choro. Você também pode empreender assim, com leveza e felicidade. Até o próximo programa Felicidade Empreendedora.